Primeira vez que a senhora vem, né? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade aos estudos das obras de André Luiz, o livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, e psicografia do Francisco Cândido Xavier. Vamos estudar a reencarnação, estamos vendo aqui a reencarnação de Segismundo. Teremos o Evangelho e vamos fazer a nossa prece em seguida. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando junto para o seu mútuo adiantamento. E é isso que a gente vai ver aqui, o Segismundo se unindo a Raquel e a Adelino. Amado Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui reunidos nesta casa de amor. A nossa gratidão pelas informações, pelos estudos que aqui recebemos. Pedimos, Jesus, a inspiração dos nossos guias, do diretor da nossa casa, o altivo, junto com os espíritos guias, que fazem parte da coluna que sustenta o SEAP. Que o nosso irmão André Luiz nos inspire, nos ajude, nós rogamos a Ele, a Ti, Jesus, que permita que Ele nos assessore, bem como o nosso Chico, de onde ele estiver. Que seja em nome, então, desses espíritos amigos e queridos, que seja em nome do amor, do nosso amor, da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo. Em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós damos por iniciado os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos aqui, no meu livro é página 248, mas é o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, quando trata da reencarnação de Segismundo. Não é? Deixa eu ver aqui o capítulo 12, o título. Capítulo 11, intercessão, e o capítulo 12, preparação de experiências. Hã? Então, preparação de experiências. E nós vimos, vamos nos situar aqui nesse trabalho bem rapidinho. O Segismundo, personagem dessa história, quando encarnado, assassinou o Adelino por causa
de Raquel, que era esposa de Adelino. Os três, depois de desencarnados, né, Raquel se perdeu no mundo, né, caiu na prostituição. Os três desencarnaram, passaram um período em regiões ubralinas, foram ajudados por espíritos amigos, são levados para nosso lar, se entendem e resolvem voltar novamente à cena terrena. Adelino reencarna, Raquel reencarna, eles se encontram aqui na Terra, se casam, têm um filho e vão esperar Segismundo para o reajuste. Segismundo era devedor de Adelino e de Raquel. Ele se arrependeu muito do que fez. E o período que ele ficou no espaço, no mundo espiritual, ele trabalhou muito, angariou muitas simpatias, muitas amizades, como ele tinha amizades da época de encarnado. Uma dessas simpatias é um espírito chamado Alexandre, um dos espíritos que está instruindo André Luiz nesse livro. Só que, quando Segismundo se aproxima para reencarnar, na época que ele tinha que reencarnar, o pai, o Adelino, não queria. Ele tinha esquecido e ele sentia, né, a presença daquele espírito, a vibração daquele espírito, e ele tinha então vários pesadelos, dizendo que sonhava sempre com um monstro que queria assassiná-lo, tornando a ligação dele com o casal, com a Raquel, que seria a mãe, impossível, tornando muito difícil a aproximação dele. E ele sofreu muito por isso, então entrou a intercessão de alguns espíritos, do Alexandre, por exemplo. E ali é provocado um encontro, quando Adelino sai do corpo, e Raquel, durante o sono físico, um encontro com Segismundo e Alexandre intervindo na situação. Acabam entrando em acordo, o Segismundo se ajoelha aos pés de Adelino, chora muito, pede perdão, e Adelino pensa assim, esse não pode ser um monstro, ele sofre muito, e acaba se entendendo. Então, começam os preparativos para a reencarnação de Segismundo. Nós paramos aí. Essa é a história que nós estamos aqui trabalhando. Cada homem, e depois de pequena pausa, considerou: cada homem, isso aqui é Alexandre falando, cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que a nossa mente, cada um de nós, é um universo extremamente complexo, porque nós temos muitas experiências, muitas vidas, experiências diferentes. Então, cada mente, um céu, cada homem, cada espírito. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Então, André Luiz está falando aqui do espírito, da mente, né, que é esse céu, que é esse universo, e ele fez uma analogia
que no céu as nuvens, os raios solares aquecem a terra, ajuda no desenvolvimento da terra, e as nuvens descem águas, né, que facilita o desenvolvimento aqui da terra. Mas no atrito vêm os raios. Assim é a mente humana. A mente humana saudável, você terá um corpo saudável. Por isso, mens sana, corpo sano. É mente sana, corpo são. O corpo físico, ele é constituído de trilhões de células, corpos vivos, que são dirigidas e comandadas pelo espírito, pelo ser inteligente. É isso que ele está dizendo. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade. Olha aí, o pensamento de Adelino influenciando na mente do Segismundo, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual. Quer dizer, ele, o marido e a mulher. É natural, né, ter a relação sexual. Mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Porque ele destruía a cromatina. Eu não sei o que é cromatina, deve ser uma substância que está no espermatozoide e que não ia atingir, então, não conseguia como é que se chama ali? No momento da concepção, o espermatozoide não conseguia fecundar o óvulo. É isso aí, obrigado. Não conseguia fecundar o óvulo. Porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. Olha o que faz a mente. Ele destruía, não ia conseguir fecundar o óvulo. E quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporcionava vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Olha, até para ter o filho ali, a gente tem que estar com a mente em equilíbrio, né? Por causa daquele caso específico, da reencarnação de Segismundo, que fora inimigo do passado. E a não aceitação dele trazia problemas no momento da fecundação. Mas como tudo se transformou, né, houve ali o arrependimento do espírito, o Adelino viu isso, se abraçaram, então tudo vai funcionar como deveria. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender, no sentido sublime do trabalho, que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não me encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. Assim,
Jesus também falou de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso é imperativo da vida, isso não é um problema religioso. É um problema de vida saudável. Como ele diz aqui, atende aos imperativos reais da própria vida, da própria felicidade. No curso dos seus esclarecimentos, alusivos a um interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu-me as perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na altura de expectativa, respondeu amavelmente: o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Olha aí de novo a questão do sexo vindo à baila, né? Ó, vou ler de novo esse pedaço aqui. Isso é um instrutor, o Alexandre, explicando ao André Luiz sobre as suas indagações, as suas perguntas. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens encarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência a esse assunto. E esse livro aqui foi escrito em 1900, deixa eu ver aqui, Emmanuel assinou o prefácio do livro 13 de maio de 1945. 1945. 55 anos, 2000. Mais 22, 77 anos. Parece que ele escreveu ontem. Continua a mesma coisa. Aliás, eu acho que agora está muito pior, né? Está muito pior porque se divulga o que há de mais feio. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Olha como é grave e a gente sabe disso. Isso é uma verdade. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. E quantas aberrações sexuais a gente tem visto vêm sendo propagadas. No capítulo, está prestando atenção, Adilane? Aí, quem está sentado aí não entende, interpreta de outra forma. Eu não dou interpretação minha, estou aqui estudando o que o André Luiz está interpretando aqui, o que ele está dizendo, eu estou lendo. No capítulo das relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Ele não vai comentar. Eu volto a dizer para vocês, para mim você tem um homem e tem uma mulher. Hoje tenho várias denominações que eu não entendo, eu não sei o que é. Não é, a gente não sabe. Tem tantos nomes aí, não é? Tanto tipo de que a gente fica perdido. Ele não vai entrar nesses detalhes, eu também não vou.
Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Então, a finalidade do sexo é gerar corpos. É você dar a oportunidade de espíritos reencarnarem. Ela tem o prazer para que você possa se realizar e com o objetivo de gerar corpos. Mas não é isso que a gente vê hoje, né? Por leis, exatamente. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismos primitivos. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Olha que beleza, que assunto diferente, que maneira diferente de se realizar sexualmente. Eu vou ler esse pedaço, que para mim aqui foi muito bonito, muito interessante. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes da elevação, aqueles que utilizam o sexo como meio de elevação, a união sexual é muito diferente. É muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias. Permuta é troca. Traduz a troca sublime das energias perispirituais. Olha aí, ó. Energias perispirituais, simbolizando alimento divino, porque é alimento para a alma, para a inteligência e para o coração, e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Olha como é sublime o sexo, como é bonito, realizado entre dois seres que se amam. E ele é importante para a manutenção da vida, do equilíbrio, não só para a geração de corpos, que é o objetivo, mas também para a harmonia, para o equilíbrio do casal. Sim, juntaram as energias, o casal Allan Kardec e Amélie Boudet, que a Conceição está lembrando, eles já estavam com uma certa idade, mas olha quanta energia eles juntaram para a elaboração da obra que veio à baila, a doutrina espírita. Ela o ajudou muito, ela o apoiou em todos os sentidos. A compreensão, né? A compreensão. Lembre-se, André,
de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. Ó. Lembre-se, André, que me referi não somente aos objetivos sagrados da criação, que é gerar corpos, e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aqueles que amam, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o delicado instrutor prosseguiu, após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, aí entra o que você falou aí, ó, o Conceição, a união dos dois para a produção, né? Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser, enquanto que nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. Ó, ele diferenciou a sensação do amor. Então, se você busca, por exemplo, a prostituição, você busca a sensação carnal, que é diferente da sublimidade da união dos sexos. É diferente, é completamente diferente. Entre pessoas que não se amam, não há essa troca. Não há essa troca sublime de energia. Entre as pessoas que não se amam, não tem a troca. Sublima o sexo. Exatamente. Exatamente. É. Sim. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Retificar é consertar. Então você se une a uma pessoa que você ama e você tem ali a possibilidade de retificação, quer dizer, de correção de atitudes anteriores, de vidas passadas, já que a nossa mente é um universo complexo. E a gente não se une a outra pessoa por acaso. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno,
cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Olha que visão diferente para a união sexual, para o sexo, para a relação sexual. As palavras de Alexandre abriram-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou, depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Olha ele colocando essa relação entre os astros. Essa é a mesma força. Essa união de qualidade entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Então, o hidrogênio se une ao oxigênio por afinidade. Entre os homens, chama-se amor. É o magnetismo, é o mesmo magnetismo, chama-se amor. E entre os astros, magnetismo. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Olha o que ele diz aqui. Não seria possível reduzir semelhantes fundamentos da vida universal, circunscrevendo as meras atividades a determinados órgãos físicos, do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes, não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com uma diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atender às exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Então, o amor de Deus, quando nós o procuramos, quando nós o buscamos, fecunda a nossa alma. Uma vez a pergunta é mais ou menos assim, perguntada ao Chico, se ele não tinha filhos, se ele não gostaria de ter filhos, ou se ele, por não ter filhos, não sofria, alguma coisa nesse sentido. E ele disse assim, mas eu tenho muitos filhos. Os meus livros são os meus filhos. Quantos livros a gente escreveu? Então, olha só, essa energia que ele tinha, ele canalizou para o trabalho, para a obra. Assim, esses grandes vultos, esses grandes espíritos conseguem fazer, como fez o Altivo, como fez Leon Denis, como fez o Chico. Não que essas energias, ele colocou bem a diferença. Opção do espírito. O Dr. Bezerra
que se casou. Teve vários filhos, 9, né? Casou 2 vezes. Ficou viúvo da primeira vez, casou uma segunda vez, teve acho que 3 ou 4 filhos com a primeira esposa, mais 4 ou 5 com a segunda, e não deixou de ser o espírito elevado que sempre foi. Fala, Conceição. O Chico fala para você, Fernando, que ele gostaria de ter filhos. Aí o irmão falou para ele: os seus filhos são os livros. Tá, então a pergunta correta, a Conceição está me corrigindo aqui. O Chico falou para o Emmanuel que gostaria de ter filhos. E o Emmanuel disse que os filhos dele eram os livros que ele produziu. Então a gente não imagina o Chico, com certeza, ele teve as lutas dele na juventude e venceu. Hã? Teve filho adotivo. O Divaldo tem vários filhos adotivos. Canaliza essas energias. E nós estamos em luta ainda, em luta muito grande nesse campo do sexo, até hoje. Nós ainda lutamos para que tenhamos uma sexualidade sublime, né? que é leve, que conduza. Essas energias são canalizadas quando a gente trabalha também na passe, quando a gente trabalha na evangelização infantil. Sim, sim. Quando a gente realiza a nossa Então, está canalizando. a Conceição está dizendo aqui, eu tenho que repetir, Conceição, que essas energias são canalizadas quando você trabalha na obra do bem, como na evangelização das crianças, como no trabalho da cura. Você vai canalizando essas energias no trabalho do bem de modo geral. Vamos continuar aqui. Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referentemente à posição do sexo na vida universal. É lamentável, continuou o orientador gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenham menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, ceitil por ceitil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas emoções, de sagradas comoções da divindade. E são essas comoções sublimes na participação da alma nos poderes criadores da natureza, que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar, olha aí, a gente abusa, né? Leva para o vício da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Comparou as viciações sexuais de nós encarnados como a embriaguez ou as drogas. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhe observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. Mas não é o uso do sexo uma lei natural da esfera da crosta? Parece que o André Luiz não entendeu nada, né? O instrutor explicou, ele vem com uma pergunta dessa. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta?
Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter, André. Ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos ciclos da carne. Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Então, se você fugir disso, traz sofrimento, traz perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente, através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Olha ele mostrando o sexo aí de maneira diferente, de novo. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Que aula, hein? Que nós estamos tendo aqui, hein? A gente tem que ler isso tudo de novo. Eu vou passar esse estudo aqui para o Comp, porque hoje de manhã gerou algum desconforto. Então, nós vamos levar essa mesma aula para o nosso curso de orientação mediúnica e passes. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça, significativamente observou: não há criação sem fecundação. Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. Claro. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é a manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Olha o que ele fala aqui, Carlos. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva, ele está falando do homem e da mulher. Positiva e passiva. Dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditações mais edificantes. Esperei ansioso um instante de tornar
as observações do caso de Segismundo. O estudo que... Aqui ele parou de falar sobre a questão do sexo, né? O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Agora ele vai voltar lá para casa do casal, né, de Adelino e Raquel, para falar da ligação de Segismundo à sua mãe. Vocês querem fazer... Fala. A gente não sabe como isso funciona a nível do Cristo, de espírito puro, de espírito elevado. A gente não sabe como isso funciona. Mas ele está dizendo que ela é necessária em todos os sentidos. Ele deu duas vertentes aqui para o ato sexual. São energias que nós temos, que são importantes para a procriação e também para a troca afetiva. Como ele colocou, retificação do passado, enfim, são energias que podem e são usadas. Só que o homem conspurcou tudo isso. Ele trocou essa relação que é prazerosa por sensações. Basicamente é isso. Você falou, está certo, mas eu não sei como é que funciona isso na cabeça de um espírito elevado. Agora, como Jesus veio à Terra, espírito superior veio à Terra e tomou um corpo físico, eu não sei como funcionou isso nele. Não sei. Sim, mas o Conceição, a gente não sabe como isso funciona dentro da pessoa, porque ela está num corpo animalizado. Por mais que ele sublime isso, a gente não sabe o que eles passaram, o que eles passam, o que eles sentem. A gente não sabe, porque eles não estão vivendo lá, comendo, lá em Júpiter, comendo fluido. Estão na Terra. Estão se alimentando de comida pesada. Então a gente não sabe que, na verdade, o que eles sentiram, como eles fizeram isso, não foi fácil. Isso eu posso te garantir. Não foi fácil. Agora, souberam dar um direcionamento. Assim como muitos de nós têm uma relação saudável no lar. Consegue ter, normal. Enquanto muitos outros buscam as sensações. Você vê essas relações aí homoafetivas, então, busca de sensação. Muitas vezes eu também não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, então também não vou falar aqui. Tá? É. O erro, o momento difícil que a gente vive é o incentivo às aberrações, o incentivo a crianças nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Infelizmente, é o que acontece. Aí você vê alguns, em nome da arte, divulgando
ensinando verdadeiras aberrações. Vide aí o Prochá, naquele infeliz. Vamos lá. Cada um vai responder por isso. Todos responderemos. Também responderão eles. O quê? Pois é. Pois é. Então vamos lá. Chegados à morada, à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de afeição. Então nós estamos voltando lá. Chegou uma menina ali, né? Chegou uma moça ali, né? Ela diz que eu já vou lá, tá? O Conceição, ela está me esperando. Diz que ela que eu já vou. Acende a luz para ela ali. Ó, como da outra vez, vou ler novamente. Ó, chegados à morada, eles foram então lá para o lar de Adelino e Raquel. Vocês querem tratar esse assunto na próxima aula? Hein? Seria bom, porque é longa também o estudo aqui para a próxima aula, né? Porque senão a gente vai mudar de assunto aqui bruscamente e eu achava melhor a gente terminar esse estudo na próxima aula com calma. Paramos então no parágrafo chegados à moradia nossa conhecida. É. No meu livro, a página 256, aqui embaixo na 256. Chegados à moradia nossa conhecida. Que dia é hoje? Então vocês estão vendo como é complicado essa questão, como ela é mal resolvida dentro de nós. A questão do sexo é uma questão muito mal resolvida dentro da maioria de nós. E a gente tem que conviver com isso, aprender a conviver com isso, né? Alguma pergunta? Foi muito bom esse estudo, né? Muito bom. Tivemos uma aula aí de 55 minutos. É uma hora de estudo. Semana que vem temos muita coisa para meditar. Vocês leiam com calma, tragam as dúvidas. Semana que vem a gente continua. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos agradecer ao nosso irmão André Luiz, ao nosso irmão Alexandre, ao nosso Chico, por tanta elucidação, agradecer a Jesus, a Deus, por permitir que chegasse até nós esse assunto tão complexo para muitos de nós aqui na Terra, como foi colocado. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar esse equilíbrio, que saibamos nos dirigir no campo dessas energias que cada um de nós carrega dentro de si.
Ajuda-nos a nos entender, a nos compreendermos e compreender, direcionando essas energias para o amor, sublimando no lar, junto aos nossos familiares, à nossa esposa ou ao nosso marido e na vida social. Obrigado pelo tratado que nos trouxe nesta tarde de hoje, nessa obra magnífica. Muito obrigado. Ajuda-nos a compreender a questão do sexo em nossas vidas. Agradecidos que estamos a todos vocês, a direção espiritual da nossa casa, pedimos a devida permissão ao altivo, aos espíritos guias da nossa casa de amor, ao amor que vibra nessa casa, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja.